Nesse vídeo eu trago as energias do mês de março, baseadas no tarô e em estudos de calendários ancestrais, falando um pouquinho sobre a cura do masculino ferido que tem acontecido em todo o nosso planeta e na nossa humanidade. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, eu sou a Paloma Ramos, professora de autoconhecimento e terapeuta, e este é o canal Quem Eu Sou, uma página onde você encontra diversos assuntos sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano e espiritualidade. Se você gosta desse tipo de assunto, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. E para a gente já entrar no assunto de hoje, eu quero trazer um pouquinho das energias do mês de março. Quais as energias vão estar regendo todo o nosso planeta, todo o nosso desenvolvimento como humanidade. E esse mês é um mês que a gente olha muito para o nosso masculino ferido. Caso você não saiba, todos nós, seres humanos, carregamos dentro de nós a energia feminina e a energia masculina, o sagrado feminino e masculino. São as nossas polaridades, são as nossas extremidades, é a dualidade que nós experienciamos aqui neste mundo. Então nós temos o nosso lado masculino, que ele foi muito distorcido por eras e eras. Hoje toda a nossa sociedade é estruturada, é formada através de regras, de muita disciplina, de fazer acontecer o tempo todo, dessa produtividade extrema. E a gente está o tempo todo tendo que lidar com os nossos compromissos, com as nossas obrigações, passando por cima até mesmo dos nossos próprios sentimentos e do nosso próprio bem-estar. E é isso que nós precisamos rever, ressignificar e reestruturar como humanidade. Então esse mês ele traz energias que mexem muito com as estruturas. É um momento da gente deixar ir tudo aquilo que não funciona mais e nos abrirmos para o novo, que chega com novas consciências, com novas formas de vida, com novas percepções. É um momento de ressignificarmos a força do masculino. E o que é esse masculino dentro de nós? É o nosso poder de ação, é o nosso fazer acontecer, a força de ir para a vida, o fogo interior. E quando a gente trabalha esse poder de ação de forma excessiva, de forma exagerada, de forma distorcida, a gente desencadeia desequilíbrios, como a gente pode ver na sociedade hoje. Pessoas fazendo acontecer o tempo todo, tendo que produzir a todo instante, se sentindo sobrecarregadas, trabalhando sempre por uma obrigação, por um compromisso, e não tem mais um amor por trás disso, não tem mais uma verdade por trás de suas próprias ações, por trás do seu próprio cotidiano e da sua própria rotina. Então o que precisamos fazer como humanidade e o que esse mês de março nos proporciona e nos convida a fazer é trabalhar este poder de ação juntamente com o nosso poder de escolha, que seria o feminino que está perdido, que está reprimido e que precisa ser resgatado. Então, quando nós nos conectamos com a nossa verdade, com a nossa sutilidade, com a nossa espiritualidade, a gente ativa a nossa intuição, a gente ativa a nossa essência, a nossa sabedoria interior. E quando a gente traz isso à tona, a gente começa a agir com mais consciência no nosso dia a dia, na nossa sociedade. A gente sai desse padrão antigo que deixou a gente completamente cego e completamente num piloto automático de ter que produzir o tempo todo, de eu achar que eu preciso entregar o tempo todo para que então eu receba algo em troca. Então por isso a cura do masculino ferido, porque nós como sociedade nos inclinamos demais somente para um lado, somente para uma parte da nossa potência e nos perdemos nela. E agora é aquele momento de nos reequilibrarmos, unindo as nossas polaridades, unindo a nossa dualidade. E quando a gente fala de nova era, quando a gente fala dessa transição planetária, quando a gente fala desse processo super intenso de evolução do próprio planeta e da humanidade,
A gente fala muito dessa união, né, das dualidades, desse elevar da própria consciência, só que ao mesmo tempo a gente começa a ver, a gente começa a experienciar extremidades, né, da própria dualidade acontecendo no nosso planeta neste exato momento. E a guerra que está acontecendo, né, com a Rússia, com a Ucrânia, tudo isso que está acontecendo no nosso externo neste momento está espelhando aquilo que a gente carregava no nosso interior há muito tempo. Então todo o nosso externo é o espelho do interno e está mostrando, está trazendo cada vez mais para a superfície aquilo que a gente precisa realmente olhar. É a prova, a maior prova do masculino ferido, essa guerra que está acontecendo. É a maior prova do masculino ferido, que precisa ser olhado. E é como se a vida, o universo, estivesse convidando a gente a olhar para tudo isso com uma nova percepção, com uma nova visão, com um amor mais maduro, aquele amor que acolhe, que perdoa, que tem compaixão, porque não adianta a gente entender que esse masculino está ferido, né? Ir em busca do resgate do nosso feminino, que a gente vê muitos movimentos, né, desta forma acontecendo neste momento na sociedade, mas não adianta a gente ir em busca de tudo isso excluindo e julgando o masculino. Não vai ser dessa forma que nós iremos curar essa dualidade. A gente precisa acolher este masculino, a gente precisa olhar para ele e ressignificar tudo isso. Até porque nós não estamos falando sobre homem e mulher dentro de uma sociedade, nós estamos falando sobre energias que habitam dentro de cada ser humano. Então cabe a nós, cada um de nós, independente se você se reconhece homem ou mulher ou não binário, é todos nós juntos que precisamos resgatar este feminino em nós, este amor maduro em nós e olhar para essas situações como a guerra, por exemplo, e agir de forma diferente, sem julgamentos, praticando o nosso amor maduro diante de tudo isso, através de muita oração, através de muitas vibrações de amor, vibrações elevadas. É como se a vida estivesse perguntando mesmo pra gente: e aí, você vai continuar julgando ou você vai conseguir passar por tudo isso com amor? E quando eu falo que o que está lá fora, o que está no externo, é espelho do que está acontecendo aqui dentro, é muito real. Porque quando a gente olha para essa guerra, quando a gente olha para esse macro, essa coisa grande que está acontecendo no planeta, a gente olha para tudo isso com desespero, com muitos julgamentos. Só que a gente não percebe o que a gente está fazendo no micro. Os conflitos que eu crio no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho, por ganância, por separação, por comparação. Então, consegue entender esse espelho? Essa extremidade da dualidade, ela vem nos mostrar algo e ela é transformação. Ela vem estampando na nossa cara o masculino ferido que a gente traz como sociedade, que a gente traz como humanidade, que a gente precisa com urgência rever, ressignificar, transformar. Então, como já falado até em outros vídeos aqui da página, esse ano de 2022, ele vem trabalhando muito o número 2, né? Essa sequência de 2, que vem trazendo essa dualidade. Então, é um ano que a gente vai trabalhar de forma potencializada essa dualidade. Está mais do que na hora da gente acessar elas de verdade, entender até onde a gente chegou nesses extremos, reconhecê-las, ter consciência delas e ressignificá-las, equilibrá-las e nos unirmos em toda essa potência como humanidade, sem despencar mais para um lado, despencar mais para o outro. Por isso a importância da gente usar esse macro para a gente começar a trabalhar no micro e trazendo um pouquinho das energias, das cartas que o tarô trouxe para a gente para esse mês de março. E isso vai te ajudar muito a ter clareza de como trabalhar nesse micro, né, no seu eu individual, no seu dia a dia. Primeiro a gente tem um cavaleiro de ouros. O
Cavaleiro de Ouros, ele vem falar que muitas vezes a gente está muito focado na nossa estabilidade, né? A gente preza muito por isso e a gente não mede esforços para fazer as coisas acontecerem, só que muitas vezes a gente está tão em prol dessa estabilidade, dessa segurança, de fazer as coisas tão certinhas nas obrigações e nos compromissos, que a gente acaba esquecendo do porquê atrás de tudo isso. Qual é o motivo real? Qual é o propósito maior? E essa pergunta tem se repetido com frequência na sociedade. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o propósito que eu tenho por trás dos meus projetos? Só que esse é o tipo de pergunta que a gente faz sem esperar resposta. Nela, muitas vezes não existe uma resposta, mas existe uma fortaleza. E nela a gente confia. Nela a gente trabalha a nossa fé. E não mais o nosso ego, que quer sempre uma resposta pronta, porque essa resposta pronta é o que traria a real segurança que a gente tanto procura. E o Cavaleiro de Ouros vem trazendo fortemente esse convite de você olhar os porquês, os propósitos, as bases, as estruturas de cada uma das suas escolhas, de cada uma das suas ações, da sua rotina, do seu trabalho, dos seus padrões de comportamento. Não adianta você estar fazendo as coisas só por fazer na sua vida, só por conta de obrigações que você tem que cumprir o tempo todo. Quando a gente entra nesse fluxo imparável, a gente acaba trazendo aqui, a energia do 10 de paus, que é a sobrecarga. Eu não aguento mais. Parece que eu tô sozinha em tudo isso. Eu faço e parece que nunca consigo chegar lá no final. E esse 10 de paus, ele vem convidando a gente a confiar na própria vida, a confiar no externo, a se soltar um pouco, a se permitir fluir. Então a gente vê aqui essa mulher, é como se ela tivesse compartilhado e dividido tudo que ela carregava sozinha com todas essas vaquinhas aqui. E quando ela permite essa ajuda, quando ela acessa esse lugar mesmo de permissão, tudo fica mais leve, o baldinho dela transborda, tá vendo? Isso daqui que ela carrega, tá saindo alguns brilhozinhos aqui. Então ela prospera, ela fica alegre, ela fica mais leve. E isso é algo que a gente precisa aprender com urgência, que a gente precisa trabalhar no nosso cotidiano, tirar essa sobrecarga, tirar esse peso das nossas costas. E para finalizar, eu tenho aqui um Rei de Copas, que na verdade no deck que eu uso é a Musa de Copas, que ela vem trazendo a questão da serenidade, da gente confiar na própria vida, da gente se permitir fluir com a própria vida. Quando a gente vê aqui todo esse elemento água, o elemento água representa as nossas emoções, e é a gente aprender a ter este autocontrole, a estarmos conectados com as nossas emoções, reconhecermos as nossas emoções, para que a gente não fique tão agitado, para que a gente não fique tão reativo com a própria vida. A gente se permite fluir junto dela. E quando eu falo desse reconhecer das próprias emoções, desse autocontrole, eu falo da sabedoria interior que cada um de nós carregamos dentro de nós. É a conexão com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade, que seria o nosso eu interior, o nosso eu superior, a nossa alma, a nossa essência. E é essa conexão entre sutilidade e fisicalidade que a gente precisa, com urgência, entender e integrar. E nós não sabemos como transcender toda essa densidade, toda essa dualidade, mas nós temos a capacidade. Nós carregamos dentro de nós essa capacidade de transcender todas essas limitações. Então eu espero que você tenha se conscientizado até aqui, né, um pouquinho de tudo que o próprio ano de 2022 vai tratar, né? Então a gente tá só no comecinho desse ano, a gente ainda tem muito para ver, para trabalhar, para ressignificar das nossas dualidades, das polaridades e das extremidades, mas cada mês vem trazendo pontos específicos e eu espero que você tenha entendido que esse mês de março vem trabalhar essa cura do masculino ferido que habita em todos nós como humanidade, como sociedade. Eu espero que tenha ficado claro isso. Se não, pode deixar suas dúvidas, as suas perguntas nos comentários aqui abaixo. Eu espero que esse vídeo tenha trazido
boas reflexões aí para você e que ele seja um ponto de inspiração para que você possa ir se aprofundar cada vez mais em você e se trabalhar nesse micro, para que então o nosso macro possa estar cada vez mais curado, cada vez mais expandido e equilibrado. No mais, eu agradeço imensamente a sua presença aqui e te aguardo num próximo vídeo.